Look Back é o novo mangá que foi lançado aí pelo autor de Chainsaw Man e que é uma obra completamente diferente de outras que a gente já tinha anteriormente aí desse mesmo autor. Então hoje eu trago uma análise porque é um mangá com poucos diálogos, pouco texto e muitas imagens. Só que nem sempre diálogos e textos querem dizer muita coisa, porque este é um mangá onde os cenários falam, e falam muita coisa, falam de dor, falam de frustração, falam de tristeza, de arrependimentos, de complexo de inferioridade. Tem muita coisa pra gente analisar e destrinchar dessa obra, então vem comigo porque eu amei o mangá e eu tenho certeza que se você não leu, você vai amar quando ler, e se você já tiver lido, você vai poder aqui debater comigo sobre alguns pontos. Lembrando que, gente, como eu vou analisar um mangá que acabou de ser lançado, vai ter spoilers sobre a história, tá? Então deixa avisado. Se você não quiser pegar esse spoiler, deixa o seu like aqui e volta num outro momento. Se você não liga para spoiler, fica, assiste o vídeo e a gente debate juntos. E se você já assistiu, vem comigo para ver se você concorda com os meus pontos. O Tatsuki Fujimoto, que é o autor de obras muito famosas como Chainsaw Man, que vai ganhar um anime em breve, né, e Fire Punch, lançou mundialmente um novo mangá chamado Look Back em formato one shot, ou seja, um tiro só, uma edição só, um livrinho só, né? Ele lançou esse one shot lá no Manga Plus, que é o site oficial da Shueisha, no último dia 19 de julho. E esse foi especificamente o dia em que completou 2 anos do trágico incidente lá no prédio da Kyoto Animation, que é um dos maiores e mais queridos estúdios da história da animação japonesa. Esse foi um acontecimento criminoso, né, que matou 36 pessoas lá dentro e deixou mais 33 feridas depois que um homem doidaço, que acreditava que o estúdio tinha plagiado uma de suas ideias, simplesmente entrou lá e incendiou o edifício num ato de vingança. Coincidência ou não, o mangá que foi lançado aí no mesmo dia, né, do aniversário desse crime, acaba trazendo aí no desenrolar do enredo uma história bem semelhante de chacina, só que aqui na obra a gente encontra um homem que entra e mata 12 estudantes de uma faculdade de artes armado com um machado. Então a gente vai destrinchar tudinho sobre isso e sobre os personagens desse enredo. O one shot tem 140 páginas e tem uma atmosfera muito mais intimista, sabe? Que toca de forma muito mais sutil os nossos sentimentos. Ele vem demonstrando através dos quadros, das imagens, como o processo do luto pode acontecer dentro de uma pessoa, sabe? Com uma mistura de sentimentos de dor, de raiva, de arrependimento, de culpa. Culpa por achar que a gente podia ter evitado a tragédia, né? Arrependimentos de atitudes que a gente pode ter acabado tomando, né? Em relação à pessoa que morreu ao longo da convivência com ela. Raiva de quem causou a morte, né? De quem a gente amava. E além da dor da própria perda mesmo, que isso já é uma dor bem intensa para a fase de luto. A obra inicia apresentando uma garota do ensino fundamental, chamada Fujino, que é muito conhecida entre os jovens ali da escola pelas tirinhas que ela desenha no jornalzinho escolar, tipo um mangazinho, sabe? Só que pro jornal. A Fujino é uma menina muito talentosa, que cresceu tendo ali o seu talento super elogiado e muito exaltado pelos colegas e também pelos professores. E eles tinham, assim, uma opinião unânime sobre o trabalho dela de ser incrível. Só que chega um determinado momento na vida da Fujino em que surge uma figura de uma menina chamada Kyomoto, que também é desenhista e que tecnicamente estudaria ao lado da sala dela, só que por algum motivo ela não frequenta a escola. A Kyomoto também, né, como eu disse, também é desenhista e ela acaba tendo aí a chance de publicar uma tirinha nesse tal jornalzinho. Isso vai vir a ferir profundamente o ego da Fujino, porque quando ela se depara com os colegas, né, admirando o trabalho da Kyomoto, inclusive dizendo que é melhor do que os seus, a história acaba estabelecendo uma relação de rivalidade em que a Fujino mergulha num sentimento de paranoia, em que ela precisa evoluir, ela precisa melhorar, ela precisa superar a Kyomoto de qualquer jeito. Tudo isso sem nunca nem ter olhado na cara da menina, nunca viu, nunca trocou uma palavra, assim, uma paranoia bem intensa, sabe? O mangá então mostra pra gente uma longa e detalhada passagem do tempo através de vários e vários cenários que você, assim, à primeira vista pode acabar achando muito igual, mas se você parar brevemente ali,
para poder ver, você vai poder ver algumas alterações sutis de um quadro para o outro, como as estantes, né, que primeiramente estavam vazias e aos poucos vão se enchendo de livros até acumularem pilhas ali uma em cima da outra, sugerindo exatamente a fixação da Fujino em estudar tudo que ela puder sobre técnica de desenho para poder alcançar o objetivo. Nessas pilhas de livros você também vai encontrar pilhas de cadernos que vão se acumulando, que ela foi usando para treinar, para estudar, para desenhar ao longo de muitos e muitos meses. Dá para perceber as estações do ano mudando através dos telhados que estão secos e depois ficam cobertos de neve, depois aparecem limpos com a luz do sol batendo de novo. Leves posicionamentos de móveis, um ventilador que um dia tá aqui, no outro dia não tá, uma cama arrumada, no outro dia bagunçada ali dentro do quarto. Um calendário que é possível você ir vendo passando mês a mês. A arte desse mangá explora de forma muito intimista esse sentimento de frustração que a garota tem de se sentir ameaçada por alguém que tem um trabalho tão bom ou até melhor do que o dela. Não que necessariamente seja melhor, mas é um pouco diferente. De forma bem sutil, o autor acaba nos mostrando aí como o dia a dia dela foi afetado quando ela mergulha num sentimento de rivalidade tão grande para tentar superar alguém que na cabeça dela e só na cabeça dela acabou com o reinado dela na escola, sabe? É só na cabeça da Fujino que a Kyomoto roubou todos os olhares que eram exclusivamente para ela ali, sabe? Tirou essa exclusividade que ela tinha de ser reconhecida como a grande artista daquele ambiente. Ela acaba se afastando dos amigos, ela vive isolada dentro do quarto, passa a ter notas cada vez piores e daí a vida dela vai só ladeira abaixo. E tudo isso acontece porque ela simplesmente não aceita que é possível dividir ali o seu topo, né, o seu pódio, o seu lugar com mais alguém, enquanto ela nem se dá conta que esse ego ferido vem de um sentimento de inveja por ver que alguém da mesma idade que ela pode ter tanto talento quanto ela. O que a Fujino não consegue entender nesse caso, na verdade, é que não é porque alguém é supostamente melhor do que ela passa a ser ruim no que ela faz. O fato da Kyomoto aparecer não desbanca todo o talento da Fujino e nem apaga todo o excelente trabalho que ela já tinha feito até ali, né? Mas a obra mostra como é difícil lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de sentimento, como o nosso cérebro trabalha de forma que autossabota a gente, né? Fazendo a gente simplesmente se sentir inferior, sem talento, sem capacidade, só por se deparar com uma outra pessoa que também é talentosa. A obra acaba desenrolando, a Fujino se frustra cada vez mais ao ponto de desistir de desenhar mangás e volta aí a ter uma vida social normal, né? Vai fazer as coisas aí normais para a idade dela, até que um momento o professor pede para ela levar até a casa da Kyomoto o diploma de conclusão ali do ano, né? Claro que a Fujino reluta, mas ela acaba levando e pela primeira vez as duas se encontram pessoalmente. E é nessa hora que a gente descobre que a Kyomoto, na verdade, não era nenhuma figura vilanesca ou algo desse tipo. Ela era só uma menina extremamente tímida, isolada da sociedade, com um nítido traço de fobia social muito intenso e que era uma grande fã da Fujino. A menina, que ela considerava como uma ameaça tão grande, considerava ela como um gênio da arte de desenhar histórias em quadrinhos. A grande ameaça só existia na cabeça da Fujino. Na vida real, o que existia era uma garota que estava à margem da sociedade, né, que tinha ela como um grande ídolo em que ela se inspirava. É bem interessante esse paralelo, porque enquanto a Fujino se sente inferior a Kyomoto e queria fazer de tudo para poder superar ela, a Kyomoto admirava a Fujino e queria ser que nem ela, né? Mostrando que a Kyomoto não era e nunca foi uma ameaça para a Fujino. Quando a Fujino se dá conta disso, ela consegue finalmente se libertar, sabe? De um peso enorme, assim, gigantesco que acompanhou ela no último ano ali escolar. E que ela nunca deixou de ser talentosa, ela percebe isso, né? Ela percebe que ela nunca deixou de ser boa ou de ter um grande potencial. E isso acabou servindo aí de estímulo para ela voltar a desenhar e até participar de um concurso. Daí por diante as duas desenvolvem uma relação de amizade, passam a desenhar juntas, participam desse concurso juntas, né? Cada uma descobre que tem uma especialidade. A Kyomoto era especialista em fazer cenários, enquanto a Fujino fazia os personagens e o enredo em si, ela era muito boa nisso. E a relação delas passou a se completar, uma completava a outra, né? Cada uma contribuindo com o seu maior talento.
O tempo passou mais uma vez e as garotas conseguiram uma serialização de um mangá. Porém, nesse momento, né, que seria ali o grande momento de glória para as duas, é que o Moto vem e destrói mais uma vez os sonhos da Fujino, os planos dela, quando ela diz que não vai poder ajudar a amiga com essa série, porque ela pretende ir para a faculdade de artes. O choque, o medo de não conseguir, o medo de fracassar, faz com que a Fujino reaja assim de uma forma completamente desproporcional nesse momento. Então ela acaba ali diminuindo o talento e o potencial da amiga, e o que é pior, tentando fazer ela acreditar que ir para uma escola de artes é completamente inútil. Ela tenta ali desmerecer do sonho da amiga dela, tentando fazer ela acreditar que a Kiyomoto só vai conseguir chegar a algum lugar se estiver junto dela, né? Expondo que o talento, na verdade, é dela, é da Fujino, né? Que a Kiyomoto não passa de uma assistente. Tudo isso por um medo muito implícito de ficar sozinha. Esse complexo de superioridade que surge nesse momento é simplesmente um mecanismo de defesa que a Fujino encontrou num momento em que ela foi pega, né, em uma situação assim que ela jamais esperaria, e ela acaba expondo justamente esse complexo de inferioridade que ela tem escondido assim no inconsciente dela, que ela acaba projetando na amiga, tentando explorar uma baixa autoestima da Kiyomoto para tentar fazer ela desistir. É claro que ela quer que a amiga se dê bem, só que ela não pode perder a Kiyomoto porque ela virou o pilar de sustentação da Fujino. E talvez esse momento possa até indicar que ela se apegou tanto a Kiyomoto justamente porque a imagem de alguém psicologicamente inferior ou mais fraco, mais debilitado, foi usado por ela como uma muleta para ela tentar diminuir esse complexo de inferioridade que ela sempre teve dentro dela, sabe? A gente tende a fazer isso para se sentir melhor. Essa reação de diminuir a capacidade da Kiyomoto e colocar ela como uma pessoa inferior acaba refletindo o quanto a Fujino é insegura, né? E como ela mesma não sabe lidar com todos esses sentimentos que ela tem dentro dela. As duas se separam, mais uma vez passa o tempo até que a tragédia na faculdade acontece, e quando a Fujino se dá conta que a amiga morreu ali, né, assassinada, a obra passa a retratar a atitude atípica que muitas vezes acontece quando a gente se depara com uma catástrofe dessas. O enredo mais uma vez vem de forma muito sutil e minuciosa, né, mostrar a dor do luto e todo esse processo. Ele explora muito bem, o autor explora muito bem todas as fases desse luto. Então a gente vê a Fujino passando por sentimentos de negação, em um estado de choque, né, em relação à tragédia, que ela não quer aceitar que tenha acontecido. Mostra isso progredindo para um sentimento de culpa por ter brigado com a amiga e agora não ter oportunidade de se desculpar. O sentimento de negociação, em que ela cria uma fantasia na cabeça dela de que ela poderia ter evitado tudo isso, caso ela tivesse colocado em prática a habilidade do karatê, salvando a Kiyomoto do assassino ali, e até mesmo depois disso, né, dela conseguir, na fantasia dela, salvar a amiga, colocar em prática planos que nunca vão poder acontecer, porque, né, elas nunca vão poder mais estar juntas, né. A história mostra como, apesar de nem sempre as nossas atitudes mudarem o rumo dos acontecimentos, porque não mudaria ali nessa situação, muitas vezes elas podem mudar a forma como a gente vai nos sentir em relação a eles, aos acontecimentos, né? Não é uma obra cheia de porradaria, de extravagância, de situações exageradas, como algumas obras anteriores do mesmo autor, só que é uma obra que exprime muito mais, assim, as profundezas do sentimento humano de uma forma muito delicada e mais muito envolvente, sabe? Que não precisa de muitos diálogos para transmitir, porque toda a obra-prima ali está justamente nos pequenos detalhes dos cenários, das imagens, né? Ele consegue passar todo esse sentimento pra gente através de figuras. E ele faz aí justamente jus, né, aquele velho ditado de que uma imagem vale muito mais do que 1000 palavras. E é exatamente o que a gente tem nessas 140 páginas de Look Back, que é uma obra linda, incrível, que parece até mesmo ser autobiográfica, para dizer a verdade, como que se o autor tivesse querendo exprimir, né, que ele perdeu alguém numa situação semelhante ou até mesmo naquela tragédia de 2 anos atrás.
Apesar da gente não ter certeza de que esse mangá tem ligação, né, com esse acontecimento, dá pra perceber que é quase que autobiográfico e tem muita coisa pra gente extrair ali de dentro. E a gente passa a entender que cada momento no nosso dia a dia, a forma como a gente lida com as pessoas é única e que talvez a gente não tenha tempo de poder reverter ou corrigir algum tipo de atitude que a gente tenha. Fica aí um ensinamento incrível desse autor com essa obra-prima de one shot. Eu quero saber de você o que você achou do mangá. Se você já leu, deixa aqui nos comentários e não esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo aí com a galera, tá bom, gente? Mil beijos pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!